vamos falar sobre as desvantagens e vantagens da taipa. Essas desvantagens, inclusive, gente, está aqui no livro, tá? Como construir com terra. Quem tiver interesse. O escritor é um escritor alemão. E aí ele fala sobre isso. Então, a primeira desvantagem é em relação à padronização. A gente não tem uma padronização desse sistema. Então, se você for construir em um lugar, vai ser um modo diferente, né? Se você construir em outro, vai ser completamente diferente. Por quê? Porque a gente tem uma coisa nesse sistema que a gente chama de agregados, né? Então, que é essa composição, na verdade, né? De argila, silt e areia. Quando a gente junta esses agregados, ela dá a composição para essa taipa. E essa composição é a coisa mais importante, é quase que uma composição química, né? Porque é ela que vai estabelecer qual que é a elasticidade dessa taipa. E aí é super importante, tem testes para isso, né? A gente precisa fazer alguns testes. Alguns são mais empíricos, outros são em laboratórios. Fazer esses testes para que você confira se essa parede ela vai ter essa resistência e se ela não vai trincar, né? Então, você precisa atingir alguns parâmetros para que, por exemplo, ela não trinque, tá? Então, esse é um ponto importante. Você nunca vai conseguir padronizar uma taipa. Então, cada lugar vai ter uma demanda. E aí, importante também a gente falar que isso dá para ser corrigido, tá? Então, se você tem, por exemplo, dá para fazer taipa com lugar que seja arenoso? Dá, mas aí você vai ter que corrigir esse solo, você vai ter que colocar talvez mais argila, mais silt, ou dependendo até algum agregado, né? Tem alguns aditivos químicos. As pessoas evitam muito isso, né? Os arquitetos, principalmente que trabalham com taipa, eles evitam muito colocar esses aditivos, porque eles podem, de alguma forma, poluir também, mas tem uma certa porcentagem que é aceita, tá? Então, nem sempre as taipas são só de terra. Às vezes tem algum aditivo. Esse tipo de sistema, na verdade, gente, é importante falar isso, né? A questão da elétrica e da hidráulica, ela vai ser externa, né? Então, é como os outros sistemas que são autoportantes, né? Ao contrário do bloco cerâmico convencional, que a gente quebra a parede, embute tudo isso dentro, né, da parede, aqui não. Então, isso vai ser externo, né? Vai passar essa canalização externa. E por quê? Porque você não pode fazer esses rasgos, né? Porque você vai perder força na questão estrutural dessa parede. E por isso que esse ponto que ele está falando também é super importante, porque essas paredes, depois que levantadas, você não dá para, como no sistema tradicional, que a gente tem de vedação, né? Que a gente tem os pilares e as vigas, você pode quebrar uma parede desde que você permaneça com as vigas e com os pilares. E só quebrar a vedação, né? Aqui não. Aqui a taipa ela é estrutural. Então, ela de fato que está estruturando a sua casa, né? Então, ela não permite, de fato, essas mudanças, né? Mas eu não vejo também como um problema não, tá, gente? Depende muito do uso, né? Depende do uso da edificação, porque a gente trabalha, por exemplo, com bloco de concreto, bloco estrutural, e tá aí. Principalmente quando a gente fala de custo e para setor habitacional, né, conjunto habitacional, se vocês repararem, principalmente em concurso, o que dá de projetos com bloco estrutural, né, bloco de concreto, justamente porque ele tem um processo mais barato. E por que é mais barato? Justamente por causa disso. Porque além da questão estrutural, né, de evitar as caixarias, vigas, pilares, a gente consegue usar plasticamente, né, tem essa questão de não colocar aquelas camadas que eu sempre falo para vocês também, de reboco, depois tem tinta, massa acrílica, massa corrida, né? Então, por metro quadrado você vai economizar muito em relação a isso, então percebam que eles utilizam muito. E a taipa aqui, ela entra no mesmo esquema, né? E é mais bonita do que o bloco estrutural. E por isso que eu estou falando para vocês, para você que se tiver alguém aqui me ouvindo que está fazendo um TCC, considere usar a taipa, né, porque eu acho que é muito legal, principalmente o conjunto habitacional. Bom, aí o segundo ponto, então, gente, é em relação a ela se contrai, né? Então, quando ela seca, ela se contrai muito. Essa questão da ligação, né, e a gente vai falar sobre isso também mais pra frente, o solo, ele, principalmente na taipa, ele precisa ser molhado, e a terra, o solo, ele tem dois estágios, tá? Ele tem esse estágio que é fixo, que é físico, que eles chamam, e tem um estágio que é plástico.
O plástico é quando você molha muito, e principalmente quando tem muita argila, ele vai entrar nesse estágio plástico, que eles chamam. E aí esse estado plástico, ele vai ajudar para que você consiga, por exemplo, fazer uma taipa de mão. Então você precisa desse estado plástico para que ele grude na parede. Na taipa não vai ser preciso chegar nesse estado plástico. De fato, só vai molhar para que você acione essa união entre argila, o silt e areia, mas não para que chegue nesse estágio plástico. Então, mas aí quando você molha, ela se contrai. Se você não tomar cuidado com isso, ela vai se trincar toda. Até recentemente eu estava acompanhando o Instagram, que eles estão fazendo um experimento de taipa, e eles fizeram inúmeras taipas, né? E isso é muito comum também, tá, gente? Quando a gente vai fazer taipa, se fazem alguns experimentos, tá? Para acertar isso à mão, né? Para depois de fato começar a executar. Então você faz a primeira e você viu que rachou muito, aí esse é mais um experimento empírico, né? Então você faz uma, vê que rachou muito, aí você aumenta a quantidade de silt, sei lá, e aí você vai temperando essa taipa. Por isso que eu falei que de fato é um processo muito artesanal. Bom, o terceiro ponto é em relação à terra não é impermeável. E aqui a taipa, eles sempre falam isso, que a taipa respira, né? Isso é um ponto fundamental, porque a terra ela respira. E por isso que eles falam que a taipa ela tem que ter bota e chapéu. Mas aqui a gente já não tem, né? E aí aquilo que eu falei para vocês, eu estava até pesquisando em relação à questão climática também lá no Paraguai, e tem algumas áreas no norte que são bem secas. Provavelmente ele esteja locado em uma área seca, mas ainda assim aqui no livro ele fala para quem não viu esse livro aqui, tá? Para quem chegou depois, Como Construir com Terra, ele frisa aqui a necessidade de colocar chapéu e bota. É aquilo que eu falei para vocês, cada um vai falar uma coisa. Gente, eu até coloquei aqui em laranja carvoaria, né? Eu queria contar uma história para vocês de uma experiência. O meu avô, ele tinha uma carvoaria. E eu tô aqui hoje falando sobre sustentabilidade, né? Tentando reverter o karma da família. Mas ele tinha, sim, uma carvoaria e a gente amava ir para essa carvoaria, a gente ajudava lá, brincava, na verdade. E eu lembro muito eu tenho muitas essas lembranças eu nem sabia o que era isso, na verdade, né? Mas de fazer taipa. A gente, de fato, chegava nesse processo plástico da taipa, a gente punha água, imagina, uma farra. A gente amassava barro com o pé e depois com a mão a gente tacava nas paredes, né? Para fazer os barracos e tal. E fazia a construção com taipa de mão. E tinha os fornos também que a gente chamava de barrelar os fornos, porque fazia a construção, eram domos, né, de tijolos cozidos, e aí colocava a lenha lá dentro, e aí quando acendia, aí fechava ele, vedava ele com barro, e depois acendia para que acontecesse a queima lá da madeira. Então isso acontecia para que essa pressão ficasse lá dentro, né? Esse calor mantesse lá dentro. Então a gente fazia isso. E a gente chegava nesse estado plástico, né? Na hora que ele falou isso, eu lembrei muito dessa sensação. Então, assim, é só uma experiência que eu tive que eu nem sabia que eu ia ser arquiteto e hoje eu tô aqui falando de taipa. De terra, de construção com terra. Bom, e então a gente falou das desvantagens, vamos falar das vantagens, tá? Eu falei das desvantagens aqui, mas todo material tem desvantagem, tá? Se a gente for olhar para qualquer material vai ter desvantagem. Não é porque a gente está falando de taipa, mas qualquer um vai ter, tá? Então, por que na verdade eu estou trazendo aqui essas desvantagens para vocês? Para que vocês avaliem quando vocês forem sugerir um determinado sistema construtivo, para que se tiver algum ponto que seja, né, que deponha contra o que eu estou falando aqui, vocês não entrem nesse sistema. Mas todo sistema vai ter algo, né, para que deponha contra o que você tá querendo ali naquele sistema, tá? Então, fiquem atentos a isso. Bom, vantagens. A questão sustentável, né? E aqui eu não vou nem me prolongar muito, porque para a live não ficar extensa, a gente tem outras coisas para ver, mas a gente já falou sobre isso, né? Sobre a questão do canteiro de obras, né? Quando a gente fala do sistema tradicional de bloco, a gente tem muito resíduo na obra, aqui a gente já não tem. Essa terra, ela vai vindo a terra, né? O solo, você vai pegar essa terra da fundação e vai conseguir erguer, talvez nem tudo, mas isso pode vir de outro lugar também, vai depender muito da construção. E aí você vai economizar também na questão do transporte desses materiais que vão chegar até a obra, e aí você vai diminuir da pegada de carbono, enfim, são várias questões. O índice de transmitância térmica, isso é uma coisa muito óbvia, né? Geralmente, gente, a cada 1 metro de
de altura, a taipa, ela tem 10 centímetros de largura. Então imagina uma parede de 3 metros, ela tem aí, no mínimo 30 centímetros. Então ela tem uma inércia, né? E o índice de transmitância térmica dela é muito favorável, né? Então, se você... E aí, aquele ponto que eu falei para vocês. Se for, naquela região que você está trabalhando, se for necessário um índice de transmitância térmico baixo, né? Aí você precisa avaliar. Então, não é que ela seja maravilhosa para todos os lugares. Eu sempre falo isso também. Não existe um sistema construtivo, receita de bolo. Não dá para falar, né? Não existe uma receita universal, né? Então, você precisa avaliar qual a condicionante que vai pedir uma taipa, por exemplo. E aqui outro ponto também, tá, gente? Talvez vocês pensem assim, João, mas eu nunca vou usar uma taipa de pilão, não consigo e tal. Gente, primeira coisa, você não precisa construir uma casa de taipa. Talvez você possa construir um muro de taipa. A gente viu uma casa da série Repertório, não lembro qual foi, eu acho que foi a 7ª, que só tinha muros de taipa. A casa era de madeira laminada colada, de MLC, e os muros eram de taipa. Tá? Então você não precisa construir uma casa de taipa. De fato é uma responsabilidade muito grande e você precisa ter muito conhecimento. E outro ponto também, que a gente tem que ter um conhecimento mínimo, mas também a gente não precisa conhecer, a gente precisa, mas por exemplo, se você vai produzir, né, uma obra assim, você também pode contar com a ajuda de um especialista, tá? Você pode contratar uma pessoa que vai estar ali do seu lado, né? E aí, lógico, tem que ver qual que é o tipo de cliente, se ele vai ter essa disposição, se ele vai querer, mas você pode ter um responsável técnico ali que vai estar do seu lado te orientando, né? E sempre acompanhando essa obra também, por que não? Então não pensem que é uma obra, que é um sistema impossível de se fazer. Não é, está super em voga e não está em voga à toa, porque ele tem muito benefício. Terceiro ponto é o baixo custo. Por que eu coloquei entre aspas? Porque, de fato, ele tem um custo baixíssimo, né? Como eu disse para vocês, imagina que você vai construir um hospital no meio da Amazônia. Aí você propõe, em função da sustentabilidade, de várias coisas, você propõe uma construção em taipa. Essa construção pode vir da terra e aí você pode ter os 3 pilares da sustentabilidade, né? Econômico, social e ambiental. Você pode envolver essa comunidade, né? E remunerar essa comunidade para que elas mesmas construam essa edificação e aí você vai gerar renda e tal. Enfim, pode vir sem custos, sabe? Talvez tenha uma comunidade que precisa de um projeto, aí você vai lá e essa comunidade vai te ajudar, né? A construir, então isso pode ser muito barato. Ou dependendo também, talvez tenha uma região que tem essa mão de obra especializada e que não é cara também, então a gente precisa avaliar isso. Só que a taipa, gente, hoje ela tá, assim, eu percebo que é um produto também, de certa forma, gourmetizado também, assim. Não é qualquer um que vai conseguir também, porque é uma mão de obra muito especializada. Então, às vezes, você tem que trazer uma pessoa especialista para fazer. E aí, dependendo do projeto e quanto você tem à disposição para gastar, de fato, talvez você não vai conseguir fazer uma casa de taipa, porque vai ser caro nesse sentido, do que você usar, por exemplo, um sistema aí de bloco cerâmico. E aqui embaixo a gente tem um esqueminha, né, que ele mostra a questão da inércia da taipa, né. E aí, lógico, gente, que isso vocês têm que tomar um pouquinho de cuidado também, que eu sempre falo, que nem sempre isso vai funcionar para todo lugar, né? Então a gente tem esse esqueminha aí falando que a temperatura externa, a taipa ela vai receber essa incidência, né? E aí vai esquentar, e aí durante o dia vai estar fresquinho, e à noite ela vai conseguir passar, e o que estava frio lá dentro vai conseguir esquentar, enfim, é um processo perfeito. Mas a gente tem que pensar sempre que a gente tem 8 zonas bioclimáticas e nem sempre isso vai acontecer para todas. Então tomem cuidado com isso, porque às vezes a gente precisa de uma vedação leve e aí você vai e coloca uma vedação de taipa de pilão e aí não vai funcionar. Tomem um pouquinho de cuidado com isso, por isso que eu falo dessa visão sistêmica que é muito importante para um projeto de impacto positivo, né? Um projeto potente.